Ora, muito bom dia aqui às senhoras professoras em representação do movimento de professores em monodocência. Queria começar por dizer que, apesar do vosso movimento ter solicitado esta audiência à Comissão de Educação, foi deliberado, portanto, em reunião da Comissão de Educação, transferirmos, digamos assim, esta audiência para este grupo de trabalho, que está a iniciar hoje também os seus trabalhos, que é um grupo de trabalho para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, até porque na vossa intenção da vossa audiência indica exatamente que pretendem expor as desigualdades e discriminações que consideram ser alvo os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico no âmbito da aplicação do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, entendemos que seria um espaço até adequado e privilegiado para esse efeito. Assim sendo, e antes de passar a palavra às senhoras professoras e informar, portanto, aqui e apresentar as mesmas aos senhores deputados, temos aqui a sra. Professora Paula Cabral de Andrade Costa Gomes, a sra. Professora Maria Luísa Coutinho Brandão Teixeira de Araújo e a sra. Professora Teresa Margarida Evangelista Serrão. Da parte dos grupos parlamentares aqui presentes, temos o sr. Deputado Pedro Alves, que representa o grupo parlamentar do PSD, o sr. Deputado José de Carvalho, que representa o grupo parlamentar do Chega, a sra. Deputada Aida, peço desculpa, Carvalho também, que representa o grupo parlamentar do PS, e a senhora deputada Filipa Pinto, que representa o grupo parlamentar do LIVRE. Assim sendo, queria só, antes de dar a palavra, dizer que, portanto, vão ter uma intervenção inicial de 10 minutos, onde podem expor as motivações, portanto, que vos trazem cá e depois haverá um período de intervenções dos grupos parlamentares, que terão cada um 3 minutos para também se exprimirem e eventualmente lançarem algumas considerações ou questões. No final voltarão a ter a palavra com mais 10 minutos, onde poderão dar respostas ou fazer as considerações finais que entenderem por bem. Portanto, assim sendo, dou a palavra, penso que à sua professora Paula Cabral, é isso? Sim. Pronto, muito obrigada. Faz favor. Bom dia a todos, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados presentes. Em nome do Movimento de Professores em Monodocência, agradecemos esta oportunidade de nos darem voz. A nossa vinda aqui hoje representa um grito de socorro porque não conseguimos continuar a trabalhar nas condições que nos oferecem atualmente. Um grito de alerta porque, fruto da sobrecarga que representa a monodocência, há uma fuga de professores deste regime para outros grupos de ensino para que possam beneficiar de condições mais favoráveis. Objetivamente, no final de uma mesma carreira contributiva de 40 anos, a diferença entre o número de horas da componente letiva e a aplicação diferenciada do artigo 79 do atual Estatuto da Carreira Docente representa um diferencial de mais de 11 anos letivos de trabalho para os professores em monodocência. A esta assimetria acrescenta-se ainda um calendário escolar mais alargado para as crianças mais novas. Mas é também uma oferta de colaboração. Enquanto movimento cívico, o Movimento de Professores em Monodocência está disponível para colaborativamente fazer parte da solução. Em tempo de revisão, importa fazer uma reflexão profunda, sem máscaras ideológicas, sobre o estado da escola pública e se o Estatuto da Carreira Docente garante condições de trabalho aos professores para desempenhar com qualidade a sua função formativa. Importa refletir sobre o peso que a escola a tempo inteiro impôs no dia-a-dia dos professores ao atribuir-lhes o controle de qualidade de todas as valências sociais, de saúde, de desporto e lazer, que agora fazem parte da função da escola. Porque imputar todas estas responsabilidades à escola é atribuí-las diretamente ao professor em monodocência, que é o responsável pedagógico pelos seus alunos e o primeiro e principal interlocutor dos pais. Senhores deputados, esta é a hora de fazer escolhas. Sublinhando que a tarefa do professor titular de turma é completamente absorvente e a tempo inteiro, a primeira grande escolha relativamente à escolaridade das crianças até aos 10 anos prende-se com a essência do regime em monodocência e com a opção de manter ou não este regime no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. É nossa opinião que o trabalho com crianças tão pequenas tem de ser realizado maioritariamente por um só professor,
mas a experiência diz-nos que um professor monodocente não o consegue fazer com a qualidade que é necessária ao desenvolvimento pleno dos alunos por mais de 40 anos. Neste momento, o sistema subsiste à custa destes profissionais e assim não conseguimos continuar, como bem ilustra o seguinte retrato, que pretende deixar absolutamente clara a violência do horário de um professor em monodocência em final de carreira. O professor em monodocência é o único responsável por um grupo de 24 ou 25 crianças, 5 horas por dia, 5 dias por semana, sem alteração deste horário até aos 60 anos. As turmas podem incluir até 2 crianças com necessidades educativas especiais, crianças que não falam português, sem número limite de línguas faladas ou de alunos nestas condições que exigem recursos humanos extra, mas que raramente estão disponíveis nas escolas. Continuam a existir turmas mistas, obrigando à lecionação de 2 currículos em simultâneo. A maioria das turmas, apesar de todos os alunos matriculados no mesmo ano, tem crianças com vários níveis e ritmos de aprendizagem, obrigando o professor a gerir e monitorizar diversas tarefas em simultâneo. Responder a necessidades e exigências que surgem a um ritmo cada vez mais intenso, atender e responder a várias crianças de diferentes idades e com diferentes urgências em simultâneo. A mente tenta resistir para conseguir dar resposta às múltiplas solicitações, disfarçando e desafiando o cansaço que diariamente nos assola. Muitas vezes é o corpo que desiste. É impossível não sentir o peso da idade, do desgaste e de todas as posições incorretas que repetir e diariamente adotamos ao longo de 10, 20, 30 e 40 anos. De cócoras para descer ao nível das crianças, dobrados para acompanhar os trabalhos, sentados no chão em cadeiras e mesas com 50 centímetros, a dar cola a quem pede, a participar em jogos e brincadeiras pensadas para a infância. O corpo começa a ser o errado e pouco útil para o trabalho que nos é exigido. É um corpo que já não consegue dar resposta. Como se o trabalho com turmas com estas características não fosse exigente o suficiente, um professor em monodocência é igualmente diretor da sua turma, o que implica desempenhar todas as tarefas relacionadas com o desenvolvimento e acompanhamento académico dos seus alunos e o tal controle de qualidade do tempo que a criança passa na escola, nas outras valências de enriquecimento curricular e de apoio à família. Estas tarefas acrescem às 5 horas letivas diárias. Os professores em monodocência, mesmo sendo titulares de turma, podem ser ainda coordenadores ou representantes de estabelecimento, desempenhar cargos pedagógicos de coordenação de departamento, coordenação de ciclo e coordenação de ano. Estes cargos e respectivas tarefas associadas acrescem às 25 horas letivas e às tarefas de direção de turma. A legislação que regula as condições de trabalho dos professores, não se esgotando integralmente no Estatuto da Carreira Docente, deu origem a toda uma manta de retalhos legislativa concebida para fazer a escola funcionar sem recursos, garantindo a escola a tempo inteiro e que afeta as condições de trabalho das pessoas em monodocência, compromete a função formativa da escola e configura em muitas situações interpretações e práticas abusivas por parte dos diretores que tanto contribuem para o desgaste dos profissionais. São exemplos destas situações: vigilância de intervalos dos alunos do primeiro ciclo, deixando o professor sem pausa durante a manhã. Distribuição dos alunos de um docente em falta por outras turmas da escola. Turmas de educação pré-escolar a funcionar sem assistente operacional a tempo inteiro. Ausência de intervalo legislado para os educadores de infância. Estas situações estão mais ou menos generalizadas e muitas delas, inclusivamente refletidas, em regimentos ou regulamentos internos de vários agrupamentos que podemos nomear. Concluímos assim o retrato atual dos professores em monodocência. Exaustos, fragilizados, em fuga para outros grupos disciplinares. Os mais novos não encontram razões suficientes para escolher esta carreira, dentro da carreira docente, ou para se manterem nela até a idade da aposentação. Como inicialmente referimos, o movimento de professores em monodocência quer ser parte da solução. Cientes que o regime de monodocência é o mais adequado para a faixa etária dos nossos alunos, sabemos que não podemos exercer estas funções durante os cerca de 45 anos que agora nos exigem. Neste sentido, trazemos as seguintes propostas que nos parecem execuíveis. Primeira, aposentação sem penalização aos 60 anos. Esta proposta mantém o atual regime de monodocência. Segunda proposta, aposentação igual aos restantes docentes. A partir dos 50 anos e 32 anos de serviço, o docente deixa de ser titular de turma e passa a desempenhar exclusivamente as tarefas constantes no atual número 3 do artigo 82 do Estatuto da Carreira Docente, com limitação a 25 horas semanais. Esta proposta mantém o regime de monodocência até aos 55 anos de idade dos docentes. Terceira proposta,
equiparar os horários dos professores em monodocência aos docentes dos outros ciclos, com igual carga letiva e com as mesmas reduções do atual artigo 79, mesma redução letiva para o desempenho de cargos e igual calendário escolar, à semelhança do que já se verifica nas ilhas. Nesta proposta desaparece o regime de monodocência desde o início de carreira. Como notas finais, sublinhamos a necessidade de um novo Estatuto da Carreira Docente ter uma redação clara, objetiva e sem margem para interpretações arbitrárias e abusivas, nomeadamente em relação à componente letiva, considerando toda e qualquer atividade realizada com discentes, mesmo que seja só um aluno. Componente não letiva, atual artigo 82 do Estatuto da Carreira Docente, o tempo para trabalho individual tem que ser definido e respeitado. Qualquer redução da componente letiva por idade deve processar-se automaticamente sem necessidade de autorização. Responsabilidade do titular de turma só em relação ao seu grupo de turma, sem receber ou supervisionar alunos de outras turmas. O Estatuto da Carreira Docente também deve, do nosso ponto de vista, consagrar novos artigos no que concerne às seguintes matérias. Horário letivo dos professores em monodocência contínuo, devendo as atividades de enriquecimento curricular decorrer após este, sem exceções. Tempo de pausa para descanso dos educadores de infância. O educador de infância tem de exercer a componente letiva com o apoio de pelo menos um assistente operacional em permanência afeto ao grupo de crianças. Os professores em monodocência devem ser desvinculados de todo e qualquer assunto relacionado com a componente de apoio à família, considerando que esta componente assistencial está fora do âmbito pedagógico. Reiteramos que esta é a hora de fazer escolhas. Senhores deputados, vão com este Estatuto da Carreira Docente repor a equidade aos professores em monodocência? Vão com este Estatuto da Carreira Docente proteger os professores ao redigi-lo de forma clara para que não dê espaço a interpretações arbitrárias que acabam em práticas abusivas por parte dos diretores? Senhores deputados, esta é a hora de fazer escolhas. Gratos pela vossa atenção. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Pedro Alves. Faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer também às senhoras professoras Paula Gomes, Maria Luísa Araújo e Teresa Serrão o facto de virem aqui representar este movimento da monodocência e é a primeira audição que fazemos neste grupo de trabalho, por isso mesmo também a importância que tem estarmos aqui a ouvir-vos. Dizer que para nós a revisão do Estatuto da Carreira Docente é um marco importante para todos os professores. Percebemos que o Estatuto da Carreira Docente é uma manta de retalhos, como vocês próprios acabaram de dizer, e que não serve, neste momento, aquilo que são os desafios, seja da escola pública, seja também para a atratividade da carreira, para a captação de novos professores, não é? E que, se os que já estão ainda o fazem com algum espírito de missão, fruto da vocação, mas o cansaço existe e o desgaste é enorme. Há desafios que a sociedade colocou à escola pública que são diferentes e que, por isso mesmo, o Estatuto obriga a que haja uma revisão que se ajuste a esses mesmos desafios e às expectativas que temos. Quanto à monodocência em si mesmo, a reflexão que vocês colocaram aqui também é uma reflexão que todos fazemos e que respeitamos e que compreendemos. Percebemos bastante o esforço, mas também a importância que tem a monodocência no primeiro ciclo e também no pré-escolar, não é? Mas, sobretudo, no primeiro ciclo, nós percebemos o quão relevante foi para nós termos um professor em monodocência em termos de estrutura de conhecimento e do impacto que tem no acesso à escola. Nós registramos aqui tudo que nos foi colocado, embora tenha sido um caderno reivindicativo muito exaustivo e bastante pormenorizado, porque conhecem bem os problemas que têm e apresentam aqui soluções que não são fechadas, o que também é bom, ou seja, é importante que fique claro no processo que se está a desenvolver no âmbito negocial também com os sindicatos. Entendam que nós, no final, é que temos que efetivamente aprovar o Estatuto e a lei que vai emanar aqui do Parlamento. No entanto, entendam que também passa por um processo negocial com os sindicatos, uma vez que se trata de questões de carreira e os representantes para fazer esta negociação são as estruturas sindicais.
Sei que as negociações também, sei daquilo que é público, não sei mais do que qualquer um de vocês, mas sei que estão a decorrer e há empenho de parte de todos, até porque se antecipou o calendário previsto para concluir o Estatuto da Carreira Docente, porque sentimos que é mesmo muito importante, porque se há falta de professores hoje na escola pública, não é mantendo as coisas como estão que nós vamos conseguir melhorar. E por isso é para nós importante todos estes contributos. Se vocês tiverem forma de nos chegar por escrito, também os faremos chegar. Percebemos e respeitamos tudo o que aqui foi dito relativamente às vossas dificuldades, mas sobretudo agradecemos os contributos que nos deram, porque vão ser úteis também para formularmos propostas diferentes. E uma certeza tem, como está não fica de certeza, e esperemos que fique para melhor, em função daquilo que também são as vossas expectativas e as vossas propostas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, José de Carvalho. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Professoras Paula Costa Gomes, Sra. Professora Maria Luísa Teixeira de Araújo e Sra. Professora Teresa Evangelista Serrão. Naturalmente, um obrigado pela vossa presença aqui nesta reunião do Grupo de Trabalho e como representantes, naturalmente, do Movimento de Professores em Monodocência, até pela exposição que aqui fizeram, pela vossa disponibilidade e, mais importante do que isso, pelos contributos que aqui nos deixaram para reflexão e com vista, naturalmente, à revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, até porque, como já percebemos, pelo menos até agora, das intervenções feitas até agora, toda a gente reconhece a importância e a relevância de se fazer essa revisão do Estatuto da Carreira Docente e, naturalmente, o Chega também está interessado em dar esse contributo para a revisão do Estatuto da Carreira Docente e para o encontro daquilo que são as necessidades atuais da escola e, de modo muito particular, da escola pública. Naturalmente, o Grupo Parlamentar está sensível a essas preocupações e essas questões que aqui nos trouxeram. Aliás, se dúvidas houvesse, todos nós passamos pela escola, todos ou quase todos aqueles que aqui estamos nesta sala temos ou filhos ou sobrinhos que estão atualmente na escola e, de modo muito particular, os professores do primeiro ciclo, que têm uma relevância fundamental para aquilo que é a formação pessoal e formativa também de cada um dos futuros cidadãos e, portanto, maior a importância que nós temos que dar aos professores da monodocência e aos professores, de modo muito particular, do primeiro ciclo, mas também, naturalmente, do pré-escolar. E, portanto, mais do que cuidarmos desses professores, até atendendo à escassez de professores a que se assiste em Portugal atualmente, mais do que cuidarmos, permitam uma expressão, é necessário acarinharmos esses professores para que eles continuem a fazer aquilo que tão bem sabem, que é ensinar as futuras gerações. Depois, também é importante aqui nós reconhecer aquilo que foi a descrição que aqui apresentaram da escola e de uma parte considerável dos professores que estão na monodocência, com idades relativamente avançadas, em que falta o dinamismo e a energia que tantas vezes é necessária para estar na sala de aula e acompanhar os alunos que ali estão, os alunos e as crianças que ali estão, e, portanto, naturalmente, todos nós reconhecemos que uma professora com 64 anos, quer dizer, terá, até por questões de saúde, muita dificuldade em estar na sala de aula, em acompanhar os alunos, em trabalhar com os alunos. Eu sei que isto pode parecer um pouco ao quanto anedótico, mas para quem conhece as salas de aula e conhece as escolas deste país, sabe que isto é a realidade. Se nós temos um aluno com 5 ou 6 anos que ameaça sair da sala de aula, uma professora com 64 anos irá ter muita dificuldade em impedir a criança de sair. Quer dizer, nós temos que reconhecer isto como uma maior das evidências e, portanto, quando falam aqui da urgência de colocar técnicos a apoiar os professores do pré-escolar, nós reconhecemos isto, quer dizer, é fácil, todos nós temos crianças em casa, sejam filhos ou sobrinhos, nós sabemos a energia que está subjacente a uma criança destas e, portanto, numa escola há redobrado cuidado que é necessário ter e que professores com 64 ou 65 anos terão dificuldade em acompanhar, não por falta de vontade, mas simplesmente porque as questões de saúde não o permitem. E, portanto, atendendo a essa questão, eu sei que o tempo está a ser ultrapassado, só alguns segundos, só para que o país inteiro saiba, através desta audição e, de modo muito particular, através das senhoras professoras que aqui representam o movimento de professores da monodocência, o Grupo Parlamentar do Chega já apresentou nas legislaturas passadas projetos e iniciativas com vista a este reconhecimento e este cuidado em relação às pessoas da monodocência e podem contar connosco, naturalmente, para que esse cuidado e esse, como eu disse há pouco, esse carinho em relação às pessoas da monodocência sejam continuados e, portanto, nós estamos aqui claramente para dar esse contributo
para que a escola e os professores da monodocência, de facto, tenham o cuidado e a atenção que merecem. E, portanto, naturalmente, termino da mesma forma que iniciei, agradecendo o vosso contributo e estamos, naturalmente, à vossa disposição, seja aqui em comissão, seja também enquanto grupo parlamentar, para vos receber e para vos atender. E muito obrigado pelo vosso cuidado e pelos contributos. Muito obrigada também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente os membros da delegação, a professora Paula Cabral Gomes, a professora Maria Araújo e a professora Teresa Serrão pela excelente exposição que nos fizeram aqui em representação do movimento dos professores da monodocência, dando nota de facto de alguma das pretensões, ou portanto de acompanhar toda esta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Também já o deputado Pedro Delgado deu nota de que esta trata-se de uma iniciativa no âmbito do grupo de trabalho para a revisão do Estatuto da Carreira e há uma assunção clara que é fundamental tornar a carreira mais atrativa, mais apelativa e que efetivamente possamos ter os melhores profissionais na carreira pelo impacto que os professores causam naturalmente na sociedade. Os professores são os pilares da sociedade e, portanto, é fundamental que estejam motivados no exercício da sua profissão. A revisão da carreira docente é fundamental também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e só para dar nota de uma pequena linha temporal, houve, durante o período de vigência do Partido Socialista, o descongelamento das progressões e mecanismos de reposicionamento e aceleração já introduzidas pela Portaria 119 do ano 2018 e bem como o Decreto-Lei 74 de 2023 e corrigiram desigualdades relevantes ainda que subsistem, temos plena consciência, alguns aspectos a rever. A Portaria de 2018 estabeleceu assim os termos e a forma como se processa este respectivo reposicionamento e escalão na carreira do pessoal docente com o tempo de serviço prestado antes do ingresso da referida carreira. Este diploma foi fundamental, promoveu então assim o reposicionamento dos docentes que ingressaram entre os períodos de 2011 e 2017, consagrando um regime transitório para o ano 2018 que desigradamente fixou condições específicas para a observação de aulas e assegurou a criação de vagas supranumerárias para os acessos aos escalões 5º e 7º, como sabem. É inegável que esta portaria representou um marco muito significativo, portanto, na valorização da carreira docente, ao estabelecer assim um conjunto de critérios e o processo de reposicionamento dos docentes, corrigindo situações de desigualdade e reforçando a motivação e a dignificação dos docentes, evidenciando ao mesmo tempo um compromisso claro com a justiça e com o reconhecimento profissional, ao garantir que o tempo de serviço prestado antes do ingresso na carreira fosse assim devidamente considerado. Contudo, e face ao exposto, sabemos que é preciso, os contextos são diferentes e, portanto, na legislatura anterior o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um conjunto de iniciativas legislativas, mas estamos certos que é preciso mais porque os desafios são cada vez maiores. Portanto, tal como disse, para uma maior atratividade e rejuvenescimento da carreira, estando, portanto, todo o grupo parlamentar muito disponível para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, incluindo a avaliação dos constrangimentos identificados pelo movimento monodocência, elaborando assim propostas de alteração legislativa a submeter à Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada também, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do LIVRE, Filipa Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. E eu também agradeço a presença e os contributos que trazem a este grupo de trabalho e a esta comissão. Agradeço às 3 professoras aqui presentes, Paula Gomes, Maria Luísa Araújo e Teresa Serrão, e queria dizer que o LIVRE considera inaceitável que professores e também, sobretudo em monodocência, que tenham de trabalhar 45 anos para poderem se aposentar. E, portanto, nós defendemos a aposentação dos professores com pensão por inteiro após 36 anos de serviço, independentemente da idade do docente,
e com discriminação positiva para os profissionais em regime de monodocência, reconhecendo o maior desgaste inerente a estas funções. Já apresentamos também, à semelhança dos outros grupos parlamentares, iniciativas no sentido de melhorar e ter melhores horários de trabalho para os docentes, e na legislatura anterior apresentamos um projeto de lei por melhores horários de trabalho para os educadores de infância e professores do ensino básico e secundário, e este projeto de lei foi rejeitado, e com os votos contra do PSD-CDS. Nós vamos tentar, obviamente, que estas vossas ansiedades e estas ideias que nos trouxeram, que são de facto bastante, para qualquer pessoa que nos ouve percebe que é inaceitável um professor ter de fazer o seu horário letivo e ainda ter de substituir, por exemplo, assistentes operacionais em falta, quer dizer, isto não devia acontecer em lado nenhum. Este projeto de lei que nós apresentamos e que foi rejeitado tinha como principais objetivos a clarificação do conteúdo das componentes letiva e não letiva dos horários dos professores, nomeadamente garantindo que se incluem na componente letiva todas as atividades de natureza pedagógica e, no caso dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, os intervalos entre atividades letivas que passariam a constituir expressamente período de pausa dos docentes e não período de trabalho. Uma segunda ideia seria a revisão dos regimes de redução e dispensa da componente letiva. Vocês pedem que a redução se aplique aos 50 anos, não é verdade? Que tenham 55 e a aposentação aos 60 anos. Parece-nos que são exigências ou reivindicações totalmente justas. E, por último, nós também tínhamos no nosso projeto de lei a limitação do serviço docente extraordinário, garantindo que não possa exceder as 5 horas semanais. Estas 3 ideias, como eu disse, foram rejeitadas. Nós vamos continuar a trazer propostas no sentido de melhorar as condições de trabalho dos docentes. E também queríamos dizer que leremos com toda a atenção as vossas sugestões e este grupo de trabalho também irá caminhar no sentido de proporcionar uma revisão do Estatuto que vá ao encontro das vossas necessidades e das vossas exigências. E obrigada por estarem cá. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra aqui às senhoras professoras representantes do Movimento de Professores de Monodocência, que vai tomar a palavra a Sra. Professora Maria Luísa Teresa Serrão. Faz favor. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas vossas palavras e congratulamos-nos pelo facto de, estando aqui pela segunda vez, desta vez vermos que estamos todos no mesmo barco e que estamos todos a trabalhar para o mesmo. É esse o nosso objetivo. Salientar que, quanto mais precocemente nós intervirmos nas crianças, melhor será o sucesso dos nossos alunos. Uma intervenção precoce feita em tempo útil e de qualidade vai resolver muitos dos problemas que se calhar temos no segundo, terceiro ciclo secundário e até a nível universitário. Porque se nós tivermos um ensino pré-escolar, primeiro ciclo, com professores motivados, com qualidade, pagos com dignamente e sem ultrapassagens, será tudo muito melhor e com condições de trabalho adequadas. Em relação àquilo que a senhora deputada Aida Cardoso referiu em relação às ultrapassagens, convém-nos aqui referir uma questão. Continua a haver ultrapassagens, mesmo com o descongelamento das carreiras, há ultrapassagens e há colegas que ficam penalizados para sempre. Porque havia colegas com 60 anos, por exemplo, já estavam no 10º escalão. Os anos de descongelamento não lhe serviram única e exclusivamente para nada. Porque não está sequer previsto um regime transitório que compense esses colegas. Os colegas já estavam no 10º escalão ou com o descongelamento da primeira tranche subiram ao 10º escalão, ficaram aí e os outros anos perderam-nos. É o meu caso, por não serve absolutamente para nada. Acho que também devia ser pensado aqui, se calhar não é em sede desta comissão, um regime transitório que esses anos fossem contabilizados pelo menos para tempo de reforma. Eu posso só acrescentar uma coisa. Em relação à recuperação do tempo de serviço, eu acho que andamos a perder muito tempo, a gastar muitos recursos, a
fazer contas, a trocos. E há uma forma muito fácil de resolver as assimetrias, que é olhar para cada professor, para o tempo de serviço que esse professor realizou, ver o tempo de serviço que lhe está em falta, seja porque ingressou na carreira antes de 2011 e todo o tempo que exerceu como contratado não lhe contou. Há uma petição que vai ser discutida, já foi discutida aqui, sobre a equidade e as ultrapassagens em relação a esses professores. Isto continua a acontecer, portanto, parece-nos sempre pouco sério quando nos fazem estas propostas, mas continua a haver uma grande franja de professores que são atropelados pelo caminho. Portanto, seria um passo muito grande em frente se nos dissessem: ok, havia uma manta de retalhos, mas nós agora vamos pôr tudo em pratos limpos, vamos olhar para cada professor e para o seu percurso e vamos reposicioná-lo, dividindo nos anos que entenderem, vamos reposicioná-lo no sítio devido. Isto era uma mostra clara de respeito e de valorização. Não sendo desta maneira, continuamos aqui, porque nós estivemos parados na nossa carreira a continuar a desempenhar as nossas funções com todas estas dificuldades que têm aqui, e na hora de nos retribuírem e valorizarem, sim, vamos valorizar, mas devagarinho, e se calhar alguns não vão ser valorizados. Não pode ser, não pode ser. Com outra agravante, cada vez que descongelamos e subimos a um escalão, temos que estar um ano à espera. Por exemplo, eu dou-lhe claramente o exemplo do meu caso. Eu, com os 2 descongelamentos, devia estar a chegar ao 8º escalão. Eu só chego, devia estar no último ano do 8º escalão, ia subir ao 9º. Eu só vou chegar lá em 2027, porque tenho que estar um ano à espera, um ano à espera e um ano à espera. Portanto, quando há colegas que vieram de particular, que vieram diretamente, ao serem reposicionadas, são reposicionadas no seu sítio certo. E aí também, mais uma vez, nós falamos que tem que ser claro e que não está a ser claro. Nem todos os diretores interpretam a lei da mesma maneira. E por isso nós frisámos várias vezes durante a nossa apresentação: tudo o que for feito e alterado neste estatuto ou noutro documento tem que começar a ter uma linguagem bastante clara e que sem poder ter interpretações abusivas por parte dos diretores. Porque cada diretor interpreta à sua maneira. Outra coisa, em relação à monodocência, eu acho que não podemos fazer contas aos professores que estão no sistema, contando com eles até à idade de aposentação, porque se as condições têm mesmo de mudar, não pode ser esperar que fique melhor, tem de ficar melhor, porque assim não serve. Nós tivemos o caso, eu estou num agrupamento muito pequeno, no final do ano letivo, por circunstâncias várias, houve colegas que ficaram doentes e que não conseguiram fazer o último mês de aulas e não houve quem os substituísse. Mas é inquestionável que a escola vai ficar aberta e que as crianças vão ficar na escola. E não há gente para ficar com eles. Portanto, isto tem mesmo que deixar de acontecer. E tem que se dar ao professor a tarefa de ensinar, e tudo que não seja ensinar tem que ser, pode ser na escola, mas é com outras pessoas, não pode ser com os professores em monodocência e não pode ser com os assistentes operacionais que já asseguram o resto do dia de trabalho. A escola a tempo inteiro é um modelo falhado e era preciso mexer na escola a tempo inteiro. Muita da sobrecarga que nós sentimos porque cai na escola todo e qualquer problema, desde distribuir cheques de dentista pelas crianças, confirmar se os pais os estão a utilizar, quer dizer... Qualquer dia estamos a ver se as crianças tomam banho e se lavam atrás das orelhas. Também. É neste ponto que está. Portanto, é retirar da escola, é preciso retirar da escola aquilo que não pertence à escola, dá muito jeito. E tem servido o sistema porque as coisas acabam por acontecer. Agora, levou-nos a um estado de exaustão tal que não podem contar connosco para continuar a fazer este tipo de tarefas. Não há energia, não há capacidade física, não há disposição. Quer dizer... Se gasta a energia neste tipo de tarefas, depois não sobra para aquilo que é essencial. Portanto, é pensar mesmo qual é a principal função da escola e garantir condições para que conseguimos fazer o nosso trabalho. Como dizia a Teresa há bocado, é na intervenção precoce, é no pré-escolar e no primeiro ciclo que se despistam, que se resolvem muitos dos problemas que as crianças vão ter mais tarde, mas é preciso técnicos, é preciso tempo, é preciso professores, é preciso recursos, é preciso muitos recursos. Posso só acrescentar?
E em relação a esta questão dos professores e da falta de professores, não se pensa em relação às pessoas em monodocência que as situações vão ser resolvidas com recurso, por exemplo, ao ensino privado, porque não vão. Neste momento, o que se verifica, e nós salientamos aqui, é que há uma fuga enorme de professores do primeiro ciclo e do pré-escolar do privado para o público. Não se pense que são pessoas jovens, quando eu digo jovens, com uma média de 30 a 40 anos. Não são. São colegas nossas. Temos aqui um exemplo, ainda agora, no agrupamento desta colega, chegou uma educadora do privado com 62 anos. Portanto, não se pense, primeiro, que essas pessoas que vêm do privado vêm rejuvenescer a classe, porque não vêm. O maior peso no ensino privado, em termos de grupo de docência, é constituído pelos educadores de infância e pelas pessoas do primeiro ciclo, que juntos são a maior número do que todos os colegas juntos do segundo, terceiro ciclo e secundário. Portanto, o grande peso do ensino privado está no pré-escolar e no primeiro ciclo, que lecionam no privado em regime de exclusividade, porque o horário que nós temos é impensável sequer que acumulam. Por exemplo, como há muitos colegas nossos do segundo e terceiro ciclo, que conseguem compatibilizar, dar aulas no privado e no público. Na nossa situação isso é impensável. Portanto, e é necessário, as condições do privado se as nossas são, conforme descrevemos, as do privado em muitas situações chegam a ser piores, e há algumas situações roçam mesmo a ilegalidade. E por isso, daí a fuga dos professores. Não se pense que se vai resolver o problema com o recurso ao ensino privado, porque não vai. Porque vão ser precisas, na mesma, recursos qualificados. Suponho que a opção também não será optar por recursos não qualificados ou professores sem a profissionalização, como, entretanto, já constou, mas, pelos vistos, confirmou-se que era uma situação ilegal, de abrir a possibilidade a professores sem habilitação própria lecionarem no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Penso que também pensamos e que estaremos todos de acordo que essa não será a melhor opção, e não se pense também que o problema vai ser resolvido com recurso ao ensino privado, porque não vai. Portanto, sublinhar que nós concordamos com o regime de monodocência, sabemos que é o adequado às crianças ter um adulto de referência que os acompanha durante os 3 anos de pré-escolar e durante os 4 anos do primeiro ciclo, mas não podem esperar que o adulto de referência o faça durante 45 anos. Não é possível. Isso não é possível. Muito obrigada. Agradecemos aqui, acho que foi bastante clara a vossa exposição e nestas conclusões também. Gostaria apenas, antes de nos despedirmos, de pedir que as vossas, portanto, aquela intervenção inicial, pelo menos, e as vossas propostas, que façam chegar, portanto, aqui a nossa comissão, à comissão que depois distribuirá aqui pelos senhores deputados que representam aqui o grupo de trabalho, para poderem analisar depois com mais calma. Queria só disponibilizar-nos também, porque em relação ao currículo do primeiro ciclo, não sei se estão a pensar rever... está desligado? Não sei se está previsto fazer a revisão dos currículos do primeiro ciclo, porque precisam também de uma revisão. Estão extensos demais, estão desadequados, muito desadequados. E nós estaríamos disponíveis para trabalhar também nesse sentido. E já agora que a colega falou, outra situação que tem que ser repensada claramente é esta. Neste momento os pais têm autonomia e têm o direito de decidir muita coisa. Nomeadamente, mesmo contra todas as indicações técnicas, por exemplo, uma criança que tenha alguma necessidade educativa especial e que todos os técnicos que o acompanham indiquem que ele deve integrar uma unidade ou um ensino mais especializado, o pai pode decidir e dizer: não, o meu filho vai continuar no ensino público, vai continuar numa sala de jardim de infância ou seguir para o primeiro ciclo. Isto também tem que ser repensado, porque nós sabemos muito bem toda a subcarga que é ter um filho com necessidades educativas especiais e tudo o que os pais sentem e tudo o que os pais querem. Por vezes não é o mais adequado para a criança.
por vezes os técnicos conseguem e têm esse dever de conseguir esse distanciamento, mas o pai decide. Como o pai também continua a decidir que uma criança, mesmo que não tenha as competências adquiridas nem a maturidade, e se o pai o quiser inscrever no primeiro ciclo, inscreve, mesmo com a indicação contrária. Se nós fizermos um estudo aprofundado, eu já fiz um pequeno estudo há uns anos numa escola, a maior parte dos alunos que reprovam no segundo ano são exatamente as crianças que o educador disse para ficarem retidas no pré-escolar. E que, entretanto... Não é ficar retidas, é continuar mais um ano. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Em relação ao retido, acho que se deve repensar também a retenção no primeiro ano. Uma criança que não adquire as competências necessárias no final do primeiro ano e vai para o segundo, com uma turma que está completamente noutro patamar, e a seguir está uma professora, mais uma vez subcarregada, com 2 níveis, aquela criança é uma criança que vai frustrar, e está aprovado. Sim. Enquanto se aquela criança ficar retida no primeiro ano e acompanhar um grupo desde o início, é uma criança que vai ter sucesso. Nós vemos isso todos os dias. As crianças que não estão preparadas, é o sacrifício de todos os dias repetir tarefas e eles não querem fazer aquilo e é contra gosto e levam trabalhos de casa extra porque não fizeram na escola. Estão sozinhos. Em contrapartida, quem está preparado é uma esponja. Tudo o que vier é bom e querem mais. Portanto, às vezes é questão de esperar um ano e passa de uma criança com muitas dificuldades, infeliz na escola, a uma criança que está preparada e que vai ser um bom aluno. Porque esta coisa de estipularmos datas cronológicas, até 15 de setembro entra, às vezes há crianças que até 15 de setembro não têm competências e outras que fazem a 31 de dezembro que têm muito mais competências. Devia haver mais flexibilidade nisso. Com certeza. Eu agradeço estes achegas que deram e se achamos até por bem e se fizerem chegar essas notas e outras que considerem pertinentes, cá estaremos para as receber e acolher com a dignidade que merecem, o respeito que merecem, mas temos mesmo que terminar agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e a vossa presença. Muito obrigada.